Então, bem-vindos e bem-vindas a esta sessão de esclarecimento de dúvidas, perguntas e respostas, com o tema Astrologia e Investimentos, ou em que medida é que vocês poderão ter outra panorâmica da vossa gestão financeira com também auxílio dos ciclos astrológicos e como é que os poderão seguir, como é que poderão, de certa forma, utilizar. E esta live segue na sequência de um vídeo em que eu falei dos 7 mitos normais que as pessoas têm, sete, digamos assim, crenças típicas que as pessoas têm sobre os investimentos e que, na verdade, a maioria delas não estão corretas e que eu vou resumir telegraficamente. E também se deve esta live a um curso que nós vamos iniciar, quarta edição, portanto, em janeiro de 2026, que é a Astrologia Financeira 2026, ou Financial Astrology 2026, que terá uma versão de aulas em português, outra versão de aulas em inglês, e eu poderei depois esclarecer dúvidas sobre quem é que se poderá inscrever, porquê, para quê, qual é que é aqui, no fundo, a ideia, a identidade do curso e a experiência que nós temos. Pronto, então entrando aqui neste tema. Eu gostava então só de nomear muito rapidamente os tais 7 crenças típicas que as pessoas normalmente têm e que eu falei no tal vídeo que vocês receberam aqui quando se inscreveram nesta sessão. E essas crenças são a primeira, que é um bocado difícil na prática fazer investimentos financeiros, e desde logo digo-vos que há coisas muito mais difíceis de fazer na vida, nomeadamente se vocês alguma vez tiveram filhos ou educaram crianças ou fizeram grandes mudanças ou passaram por perdas na família. Isso é muito mais desafiante, tanto em termos práticos como em termos psicológicos, do que investir. Investir, hoje em dia, é a mesma coisa de fazer uma compra online. Portanto, se alguém consegue comprar uma encomenda de uma comida qualquer online ou de uns sapatos, ou fazer uma transferência no home banking, você já sabe investir, porque hoje em dia as coisas estão muito mais agilizadas. Portanto, a segunda crença é que é muito arriscado. É verdade que existe risco, é verdade que existe risco, mas hoje em dia o que acontece é que os sistemas monetários, ou seja, as moedas dos Estados, estão a entrar num momento crítico em termos de crise de dívida, e poderá acontecer uma grande desvalorização das moedas que nós utilizamos. Já existe, não só pela inflação como a desvalorização da moeda em si, o que quer dizer que se nós temos dinheiro parado no banco, poderá-se desvalorizar sem nós percebermos 10% ao ano. Ou seja, se tivermos, imaginemos, 100 mil euros no banco, daqui a um ano continuam lá 100 mil euros, é verdade, mas esses 100 mil euros compram 90% do que compravam há um ano atrás, porque os preços foram aumentando. Então nós ficamos com a ilusão de que o dinheiro ainda está lá, mas o preço das coisas cavalga. E é possível que nos próximos anos isso aconteça, quando digo anos, é nos próximos, a longo prazo. Não digo já, imediatamente no próximo ano, mas a longo prazo o ciclo é um ciclo mais pró-inflacionista. Portanto, o que quer dizer que não é assim muito complicado termos a parte do dinheiro num ativo que pelo menos acompanhe esse preço da desvalorização, pelo menos, e também não é assim muito complicado em algo que ultrapasse essa desvalorização que acontece. Portanto, terceiro mito é que só os cromos, desculpa-me o termo, só os profissionais de investimento, só os investidores profissionais, os gestores de fundos, é que conseguem bons desempenhos e consecutivamente. Esse é um enorme mito porque, na verdade, hoje em dia existem soluções chamadas soluções de índices ou de ativos que replicam índices de ações, que juntam várias ações ao mesmo tempo e que têm consistentemente melhor resultado do que a maioria dos gestores profissionais que vos cobram uma taxa por estar a gerir o vosso dinheiro, e porque tentam diversificar, ao tentar diversificar também para o risco não ser muito grande, acabam a fazer a mesma coisa do que fazem os índices, que já estão por si otimizados. Ou seja, vocês têm alguns produtos no vosso banco que replicam índices, isto que já é um cabaz otimizado de ações, porque vai sempre retirando as empresas que estão mal e colocando as empresas que estão bem. Portanto, e não só por aí, existem outras vias, e portanto é um bocadinho um mito que só os profissionais é que percebem disto. Também por outra razão, porque a simplicidade nesta matéria às vezes é mais útil do que o complicar demasiado as coisas, ok? Portanto, é preciso diversificar, mas também não em excesso, ok? Um, uma vez que já tem índices que têm diversificação por excelência. Depois, outro mito típico é que. Qual é que era o outro mito? O outro mito é que, salvo erro, era de que a astrologia não pode, não é, ou melhor, que os ciclos financeiros não são previsíveis. Isso é também falso. E uma das razões que eu enfoquei nesse vídeo é do ciclo de 7 anos, ou seja, de 7 em 7 anos há repetições de tendências. Por exemplo, há 7 anos atrás, em 2018, houve o tema das tarifas de Trump.
7 anos depois, em 2025, houve o mesmo tema. Por exemplo, o ciclo de 7 anos é um caso clássico de repetição de cíclica, nomeadamente o ciclo de Marte, uma vez que, por exemplo, 2015, 2022, 2008, 2001, são tudo anos mais críticos associados ao planeta Marte. Portanto, se nós fizermos o histórico, vemos que nos anos de Vênus eles são tipicamente muito bons, dão retornos de 20%, e os anos de Marte dão retornos negativos. E, portanto, nós já sabemos, por exemplo, o último ano de Vênus foi 2024, o próximo ano de Marte é de 2029, e, portanto, nós já sabemos que à partida poderá ser um ano de mais risco do que o costume. Ok? Mas também é possível perceber mensalmente quando é que as coisas às vezes andam mais para baixo ou mais para cima. Por exemplo, os planetas retrógrados, e em particular Mercúrio, está 70% das vezes associado a meses de mais, das que nós chamamos as correções. Ou seja, correções é quando há uma queda das ações generalizada. Portanto, há vários exemplos desses. Um dos mais clássicos é o do fevereiro-março de 2020, com a crise do Covid, não só porque o Mercúrio estava retrógrado, mas por muitas outras razões. Nomeadamente, nós entendermos que, eu vou explicar disso mais à frente, que normalmente há uma grande correlação entre quando há muitos trânsitos em elementos de risco, ou seja, quando há trânsitos em elementos de risco, ou se chama elementos de fogo e ar, ou seja, quando os planetas grandes, como Júpiter, Marte, Saturno, estão em signos de fogo, mas particularmente esses dois maiores, que são Júpiter e Saturno, há uma tendência para os agentes financeiros e para os investidores arriscarem, ou seja, acreditarem mais, confiarem mais. Então, estatisticamente, estão associados a anos melhores, anos de mais risco, anos mais especulativos, mas a anos em que os mercados sobem mais. Por outro lado, quando nós temos muitos planetas nos signos introvertidos, que são, por exemplo, água e terra, mas particularmente terra, as pessoas estão com mais medo, querem segurança, querem mais ter chão. E, portanto, os mercados, estatisticamente, são mais contraídos. Portanto, são anos um bocadinho de mais dúvida. Ou que, se nós arriscarmos em coisas muito malucas, a coisa vai correr mal. Se arriscarmos em coisas mais seguras, pode correr bem. Mas se arriscarmos em coisas mais especulativas, em anos em que há muita água, ou em anos em que há muita terra, poderemos ter um choque, ok? Então, isto só para dizer que o índice de medo e em inglês chamam greed and fear, ou seja, ganância e medo, está muito associado não só aos ciclos de 7 anos, também como aos quatro elementos, ou seja, a compreensão dos quatro elementos e às retrogradações dos planetas, que são normalmente exageros. Ou seja, quando há retrogradações dos planetas, há excessos. O planeta, no fundo, reflete uma certa distorção de percepção do mercado. E, portanto, isto ajuda-nos a quê? Ajuda-nos a ter um bocado mais certeza do caminho. Nunca teremos a certeza absoluta, nunca teremos a certeza absoluta. Mas o que eu pergunto é preferível ter uma ideia da energia e da tendência do que pode acontecer no futuro? Ou é preferível eu estar completamente no vazio e perceber que tudo é possível? Então, é uma pergunta que eu coloco às pessoas que estão a ouvir e que vão ouvir este vídeo depois de estar gravado e quem está a assistir ao vivo, que é, no final de contas, hum, o que é que as pessoas preferem? Ter uma ideia, mesmo que não seja 100%, mesmo que seja 70%, porque nós conseguimos em 2 anos do curso de Astrologia Financeira que os nossos prognósticos de correspondência de tendências 70 a 80% estavam corretos. 70 a 80% estavam corretos. E, portanto, não é assim completamente difícil de perceber isso. Ok? Portanto, o outro mito típico, mas é mais para as pessoas que estão dentro do mercado de ações, é que os mercados estão sempre a subir. Se nós vimos historicamente, os mercados estão sempre a subir. Então, só temos que ir comprando ações ou comprando o tal índice, o mais conhecido é o S&P 500, que reúne as 500 melhores empresas americanas, e ir comprando regularmente. Esta é uma boa estratégia, mas o que acontece é que não é bem assim. Porque nós temos ciclos de 15 anos em que as sociedades estão mais sólidas, os governos e as empresas estão mais sólidas, e tem a ver com o ciclo de um planeta em específico, e temos outro ciclo de 15 anos em que há uma certa tendência de desagregação e dá um certo caos institucional. E esse caos institucional não favorece a previsibilidade das leis, não favorece a previsibilidade dos governos, e, portanto, há mais tendência para juros altos, há mais tendência para inflação alta, para preços altos e para alguma confusão, para não haver acordos entre países. Portanto, há mais problemas de fornecimento de bens e mercadorias e logo são ciclos um bocado mais difíceis. Os típicos ciclos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, do próprio 25 de Abril, estão dentro do ciclo de 14 anos e meio, que é o ciclo de maior risco.
ok? Que eu sigo o ciclo das necessidades básicas. Que basicamente nós estamos a começar agora, começamos em 2025. Ou seja, nós em 2025 terminámos um ciclo de 15 anos de estar tudo animadíssimo e tudo felicíssimo no mercado de ações. Ou seja, quem começasse em 2010 ou 2009 a investir, todos os anos, nesta altura, teria uma fortuna. Só em ações, que é o maior risco. Ok? Só que isto não quer dizer que volte, continue a acontecer nos próximos 10 anos. À partida não irá acontecer assim. Haverá alguns bens que serão mais seguros do que ações. E o que é que nós vemos, por exemplo, recentemente, nos últimos meses? Dois bens que já estavam considerados como esquecidos estão neste momento na crista da onda e que as pessoas já não ouviam falar há muito tempo, que é o ouro e a prata. Que eu falo desde do meu primeira edição do curso de Astrologia Financeira em 2023, que falou de 2023, é que eu dizia isto, olha, atenção, que a partir de 2025, devagarinho, nós começamos a entrar no ciclo. Um ciclo que não é tão favorável para os bens especulativos e para as empresas de coisas mais especulativas, porque vai haver esta tendência que eu referi. E, portanto, é normal que aqueles bens mais tradicionais e outros que poderão, de certa forma, substituir as reservas de valor que são as moedas dos países e outros ativos que eu não vou explicar agora tudo, não posso dizer já tudo, mas há outras coisas que funcionam bem quando começa um ciclo das necessidades básicas. E, portanto, é bom nós também percebermos isto, que aquilo que funcionou bem há uns anos atrás não quer dizer que continue, e percebemos exatamente o ponto de viragem que nós podemos estar ou não. Faço-me entender? Portanto, esta é digamos assim, exemplo da importância de se perceber esta história dos ciclos financeiros. Por exemplo, tradicionalmente considerava-se que a prata estava associada à Lua. Estando associada à Lua, está associada a caranguejo. Será coincidência que a prata bateu os recordes neste momento há uma semana e está completamente do chamado all-time high, ou seja, o ponto mais alto de sempre, a semana passada, estando Júpiter em caranguejo? Se calhar não é por acaso. Não é por acaso, até porque a água em geral, historicamente, quando há trânsitos à água, as pessoas querem bens familiares e seguros. Bens tradicionais, coisas do passado e seguras. Logo, também podemos perceber que esta, digamos assim, interesse por estes bens também terá os seus ciclos durante o próximo ano. Porque Júpiter não há de estar em caranguejo para sempre. Faço-me entender? Portanto, então isto só para vos dar o exemplo de como é que estas coisas todas se relacionam. Como é que estas coisas todas relacionam? Portanto, há mais mitos. Outro mito é que nunca ninguém previu com exatidão mercados altamente especulativos, com precisão, como por exemplo das criptomoedas. Eu nesse vídeo expliquei como, por exemplo, não só em 2023, como em 2024, eu fiz a panorâmica do que é que poderia ser, com base nos trânsitos e nos ciclos do passado, o ciclo da Bitcoin e das criptomoedas. Vão ver esse vídeo, porque eu explico como é que nós antecipámos ao dia exato os fundos e os topos. Portanto, isto só é possível se a astrologia funcionar. Claro que 2025, já confessei também num vídeo, não nos correu bem. Até maio correu mais ou menos bem o nosso prognóstico. A partir daí, não. Porquê? Porque o ciclo das próprias criptomoedas está a mudar. Enquanto, digamos que a visão institucional das criptomoedas está a mudar bastante, e isso alterou a forma como se lê astrologicamente o ciclo das criptomoedas. Portanto, já não é tão fácil ler, porque o tal ciclo correlacionava-se mais com o planeta, agora estão a correlacionar-se mais com o outro e de outra forma. E portanto não é tão fácil de perceber isso, sobretudo este ano que foi o grande ano de mudança, de grande ciclo e desta perspectiva. Mas com base neste ano de experiência, não só, já é possível ter uma ideia de como é que se poderão comportar para o ano. Ok, independentemente de especificamente em 2025 não ter corrido tão bem o nosso prognóstico, mas já agora, praticamente ninguém no mundo das criptomoedas, influencers, digamos que acertou, e sobretudo acertou com antecipação, porque uma coisa é dizer um mês antes que vai descer, outra coisa é dizer em dezembro que em agosto ou setembro vai descer, com 7 ou 8 meses de antecipação. Portanto, é preciso também ter isso em linha de conta. Pronto, juntando a isto, haverá outros mitos que eu também referi nesse vídeo, nomeadamente, pronto, haver outros mercados que refletem, outros mercados também que são refletidos com os ciclos planetários, por exemplo, o mercado da energia também. E portanto, é possível também às vezes perceber individualmente, embora seja mais difícil, uma ação em específico. É possível mais saber os setores em específico. Ou seja, se é um setor da energia, se é um setor de tecnologia, isso é mais fácil perceber do que uma empresa em específico.
Ok? E portanto, dito isto, e resumindo um bocadinho do que eu falei nesse live, eu agora vou só falar do que é que eu acho que são as perguntas normais das pessoas, ou seja, as perguntas que as pessoas têm, e depois vou ouvir as perguntas das pessoas que estão neste momento aqui. Ahm, mas vou-vos dizer o que é que eu acho que são as dúvidas das perguntas. Uma dúvida que as pessoas podem ter é: será que é tarde para começar? Será que é tarde para começar, por exemplo, tendo eu 70 anos, ou tendo eu 65 anos, ou tendo eu 50 anos? E a minha resposta é óbvio que não é tarde para começar, nunca é tarde para começar. Aliás, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor, porque nós temos digamos que, ir nos desenvolvendo em todas as áreas de vida. E isto é uma fatia da nossa vida, e isto é como tudo na vida, precisa de experiência. Ou seja, se nós não tivermos alguma experiência, também não evoluímos nessa experiência. Portanto, quanto mais cedo, melhor, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Como eu vos disse, é como fazer uma compra online. É como nós irmos a um supermercado e percebemos se as maçãs estão caras ou não, se o azeite está caro ou não. É quase a mesma coisa. Só que em vez de irmos a uma mercearia, vamos a um site ver o preço. Vamos a um site ver o preço. Podemos ir ao Google ver o preço. Dizer, olha, quanto é que está, por exemplo, a Amazon? Olha, está a 300 dólares. Não faço ideia neste momento quanto é que está, mas está a 300 dólares. Ah, eu comprei a 220. E o histórico máximo que já esteve foi 400. Portanto, já que subiu mais, mas comparado com o máximo que já esteve. Portanto, nós podemos ir facilmente ao Google ver o histórico dos preços para ter ideia se o preço está, comparado com o passado, está alto, se está baixo. E, portanto, é um bocadinho como ir à mercearia ou como ir ao continente, digamos assim, ao continente hipermercado, em que nós temos uma percepção dos preços porque consumimos aquilo. Ou seja, porque como vamos vendo, e vamos vendo o que é que aconteceu no tempo, temos uma percepção. Uma pergunta que as pessoas colocam: como é que eu compro ações, por exemplo? Como é que eu compro ações? Vocês têm que falar com o vosso banco e pedir autorização para eles vos darem essa funcionalidade. Ou seja, o banco tem que dar essa funcionalidade. Tem que ter um home banking e um bom home banking evoluído. Há bancos mais evoluídos do que outros para estas matérias. Por exemplo, o Caixa Geral de Depósitos, na minha opinião, é uma nódoa para isto. Em termos práticos, de parte informática, não é grande coisa. O novo banco já é mais ou menos, é um bocadinho mais amigável. Mas vocês têm alguns bancos específicos para contas de investimentos. Tem três, por exemplo. Tem o Banco Big, tem o Banco Best e acho que é o Ativo Banco 7. São três bancos que estão mais direcionados para produtos financeiros. Portanto, em que já têm mais agilidade ou têm mais tipos de produtos. Porque o que é que acontece? Nos bancos clássicos, nem sempre eles têm as ações todas disponíveis. Ou nem sempre é tão rápida as operações. Ou se vocês quiserem pôr uma ordem, por exemplo, olha, se isto chegar a este valor, eu quero vender. Pronto, é uma ordem de venda. Por exemplo, eu tenho ações, imaginemos, da Facebook. Se por acaso nos próximos 2 meses chegar a 500, eu quero que isto venda automaticamente. Porque às vezes há um dia em que aquilo sobe muito. E em alguns bancos, como por exemplo o Novo Banco, só é possível ter essa ordem por 24 horas. Não é possível ter essa ordem por um mês ou por 2 meses. E por exemplo, noutros bancos mais especializados, é possível fazer isso. É dizer, olha, se durante este mês chegar àquele valor, quero vender. E a mesma coisa se chegar a um valor demasiado baixo, chamado um stop loss. Se por acaso descer deste valor, que pode ser sinal para aquilo que eu achava que isto não está a correr tão bem, eu pelo menos quero limitar as perdas. Então quero pôr uma ordem de venda. Faço-me entender? Então, há alguns bancos, os bancos tradicionais, não têm isso tão favorecido. Faço-me entender? Portanto, não são tão amigáveis nesse aspecto, comparativamente com bancos mais especializados. Claro que depois há coisas mais específicas, por exemplo, para criptomoedas, há diversas formas, eu não vou explicar aqui, de se comprar criptomoedas. Isso eu falo no curso, portanto eu não vou falar agora. Se vocês podem comprar criptomoedas nos bancos. Nos bancos portugueses, podem, nos tais bancos, não podem diretamente comprar criptomoedas, mas podem comprar o que se chama um ETF de criptomoedas. Um ETF é um cabaz que replica o valor, por exemplo, de uma Bitcoin ou de uma Ethereum. E só podem comprar a partir de duas, que são as mais importantes. Isto nos bancos e nos bancos portugueses especializados de investimentos. Porque se forem nos bancos normais ainda não podem. Que eu saiba, na maioria ainda não podem. Nos bancos especializados como estes três que eu disse, podem comprar, mas mesmo aí dentro poderão ter que abrir uma aplicação específica dentro do banco. Por exemplo, no banco Big, se vocês quiserem comprar um ETF de Bitcoin, têm que pedir, lhes dizer, olha, eu quero acesso a esta plataforma, que é uma plataforma internacional especializada,
e que tem mais produtos, onde eu aí posso comprar isso, ok? Porque no interface normal também não é direto. Portanto, a outra forma de comprar criptomoedas, comprar empresas que têm criptomoedas, são chamadas empresas de tesouraria de criptomoedas, como por exemplo a Bitmain, como por exemplo a Metaplanet, como por exemplo a MicroStrategy, mas são empresas altamente voláteis. São empresas que se vocês podem apanhar grandes ataques cardíacos. E não vos recomendo que façam isso. Está bem? Porque são empresas completamente voláteis. Num dia podes ter uma coisa, no outro dia podes ter menos 30% ou 20%. Portanto, não se meter nisso sem se conhecer. Depois há outras maneiras de comprar criptomoedas, por exemplo, em exchanges. Exchanges são, no fundo, plataformas de trading ou de compra internacionais especializadas em criptomoedas. Mas vocês também podem se alistar numa plataforma internacional de trading. Hoje em dia há muita publicidade. Por exemplo, há um jogador de futebol que é o Ibrahimovic, que estão sempre a pôr anúncios de uma plataforma que é 212, mas existem outras, Interactive Brokers, existe a eToro. Portanto, existem outras plataformas internacionais onde vocês podem fazer as duas coisas. Podem comprar criptomoedas e comprar ações, que se calhar era o que fazia mais sentido. Em vez de estar a ter só ações num sítio e só criptomoedas noutro, é poder. Agora, há uma questão, que é a maior parte dessas plataformas internacionais, vocês não podem depois ir bater à porta de um balcão caso haja algum problema. Portanto, caso haja algum problema, vocês não têm essa segurança. Comparativamente com estar num banco de investimento português, porque aí vocês podem telefonar a alguém e não vos atende o atendedor automático e vocês têm que perceber quais é que são essas outras plataformas internacionais que têm as melhores ratings em termos de apoio ao cliente. Faço-me entender? Ou seja, há plataformas específicas para comprar em criptomoedas, por exemplo, a Coinbase, a Kraken, a Binance, e que eu, em geral, destas todas não recomendo. Recomendaria talvez a Kraken, ok? Têm, para além disso, plataformas de financeiras internacionais, que são no fundo, não é bem agências bancárias internacionais, mas são uma espécie de plataformas de investimentos internacionais onde podem comprar ações, ETFs, criptomoedas, etc. Ok? E podem fazer muito rapidamente. Por exemplo, na eToro, em 10 minutos conseguem abrir uma conta. Tem que pôr lá o bilhete de identidade, põe lá uma conta de gás ou uma conta de água ou qualquer coisa do género, e em 10 minutos abrem a conta, mandam lá fundos e aquilo fica disponível e é relativamente fácil. Agora, tem as comissões deles. Cada vez que compram e vendem ações e títulos, eles recebem algumas comissões. E, portanto, isso também tem que entrar na linha de conta. Portanto, já agora, só para terminar o capítulo das criptomoedas, a outra forma de comprar, embora isto seja um bocadinho técnico demais, é a chamada cold wallet ou hot wallet. Uma hot wallet, digamos que vocês ficam mesmo, também é uma plataforma online, mas em que tu tens mesmo, ficas mesmo, se a plataforma for à vida, ou seja, se a exchange for à vida, vocês têm acesso às vossas criptomoedas na mesma. Enquanto que, por exemplo, numa Coinbase, se a Coinbase falir, vocês não têm acesso às vossas criptomoedas. Ok? Portanto, há essas diferenças. E também outra diferença, que também tem hard wallet ou cold wallet. Cold wallet é uma espécie de pen, que na verdade o que vocês têm de decorar é num papel passwords e com os passwords, mesmo que percam a pen, em qualquer ponto do planeta, desde que comprem o dispositivo, põem lá as passwords e têm acesso à vossa conta. Ou seja, isso é, digamos que a visão mais vanguardista que as criptomoedas fizeram. Ou seja, não é preciso bancos nem exchanges para terem as vossas criptomoedas. Chama-se uma carteira fria. E isso vai ser a tendência dos próximos 10 anos. Ou seja, nós vamos atravessar uma série de crises, mesmo no mundo das criptomoedas, até que as pessoas perceberam que a ideia das criptomoedas é terem o dinheiro nas mãos delas e não dependentes de outros agentes. Faço-me entender? Portanto, o futuro é a cold wallet. É como se tivesse um cofre forte, em que, se perderem a PEN, não perdem o dinheiro, se perderem as passwords, é que perderem o dinheiro. Ok? Se perderem a chamada seed phrase, se perderem as passwords, então a vossa segurança está em saber as passwords. Ou seja, não precisam ter um cofre com ouro, mas têm que ter um cofre com as vossas passwords ou algum sítio em que vocês não esqueçam. Ok? Portanto, e aí, ninguém tem as vossas criptomoedas a não serem vocês. Ok? Nem os bancos têm, nem as exchanges têm, nem nada. Só vocês é que têm. Só que se vocês perderem aquilo, perdem acesso. Também há esse risco. Faço-me entender? Portanto, tendo em conta isto não é aconselhamento financeiro, nem eu estou a dizer para comprarem criptomoedas agora, estou só a dizer é como é que se faz. Portanto, ações é simples, a empresa tem um símbolo, que são normalmente quatro letras, chamadas o ticker. O ticker é o sigla da ação daquela empresa. Por exemplo, da Tesla, o ticker é TSLA. Por exemplo, da empresa MicroStrategy é MSTR.
Por exemplo, da Amazon, salvo erro, é AMZ. Eu acho que da Apple é, ou é Apple mesmo ou é APL, não tenho a certeza. Então, cada empresa tem o chamado ticker, tem um código, uma sigla, em que vocês digitam no vosso home banking, digitam essa sigla, aparece o nome da empresa, tem lá o preço, depois dizem quantas é que querem comprar e vender, e depois é imediato. Ok? Outra coisa importante a saber é que há impostos sobre isto. Ou seja, se tiverem, se não venderem as ações ao fim do ano, não pagam impostos. Ou seja, só pagam depois de vender. E só pagam se houver lucro. Se houver lucro, cerca de 28% tem que ser declarado para impostos. 28%. No caso dos outros ativos, das outras exchanges em que não estão ligadas ao sistema português, eu penso que também vocês têm que declarar isso, em termos fiscais, que ganharam e que venderam esse valor. Ok? Não sei o que acontece em algumas delas, se o Estado irá conseguir detectar isso ou não, mas já não é a minha especialidade. Mas pronto, é importante perceber isso. Por exemplo, se vocês vendem uma ação no dia 31 de dezembro, já sabem que depois vão ter que pagar IRS se tiveram lucro. Faço-me entender? Mas pode-vos dar jeito de vender com prejuízo umas e com lucro outras, para depois o balanço dar uma coisa que vos dê jeito em termos de impostos. Faço-me entender? Portanto, há quem jogue muito com impostos no final do ano, para perceber se vale a pena vender umas ou não vender outras. Mas vocês só ganham, melhor, só são cobrados impostos depois de vender, e se tiverem lucro. Se tiverem prejuízo naquele ano, imaginem 5.000 euros e outra de lucro de 5.000 euros, o vosso lucro daquele ano é zero, portanto não pagam impostos. Faço-me entender? Portanto, isto também entra tudo em linha de conta. Mais coisas importantes a dizer, que é, pronto, em relação às matérias-primas e minerais, como por exemplo o ouro e a prata, vocês podem comprar o ouro e prata a casas de ouro e de prata, portanto, e ter o vosso ouro em vossa casa. Portanto, isso pode acontecer. Mas também pode acontecer vocês comprarem ETFs, que são chamados os capitais cabazes, de empresas que exploram ouro e prata, que neste caso são mais voláteis do que o próprio ouro. Porquê? Porque essas empresas estão a explorar o ouro, estão a descobrir mais ouro. Como estão a descobrir mais ouro e estão a, digamos que a comercializar mais ouro, é diferente de comprarem o ouro físico que já existe. Faço-me entender? Ou seja, estão na mesma indexados à valorização do ouro ou da prata, mas de outra forma. Então, se o preço do ouro e da prata desce, elas também descem bastante mais. Se sobem, elas sobem muito mais. Faço-me entender? Portanto, isto são outras formas. E isso, esses ETFs, dependendo dos bancos, vocês poderão comprar num banco mais tradicional ou não. À partida, eu diria que se calhar não há assim tantos bancos tradicionais, tipo, sei lá, como eu disse, o Novo Banco, ou a Caixa, ou o Milênio, à partida não têm essa oferta diretamente. A maioria deles terão que ter uns bancos de investimento mais especializados. Ok? Os tais três que eu disse em Portugal. Portanto, Banco Best, Banco Big ou Ativo Banco 7. Ok? Pronto. Isto se quiserem comprar ouro ou prata ou outros minerais, não diretamente às lojas e às casas, para terem em casa. Ou seja, estarem na mesma expostos, que é como se diz, a essa matéria. Faço-me entender? Portanto, mais perguntas que as pessoas fazem normalmente. Deixa-me cá pensar. Pronto, é muito importante saber o seguinte: o vosso perfil de risco. Ou seja, o vosso perfil de risco é muito importante saber. Que é, se eu, por exemplo, sou uma pessoa muito terra, tenho muita terra no mapa, hum, eu sou uma pessoa que tenho dificuldade em ver o meu dinheiro a subir e a descer muito. Ou seja, tenho pouca resistência e entro em pânico facilmente. E isto já agora é o que acontece quando temos um ano de muita terra. Quando temos um ano planetariamente de muita terra, como foi 2008, é assim que as pessoas tornam-se todas terra, faço-me entender? Então reagem como as pessoas de terra, que é com imenso medo e se querem segurança. Então, se vocês forem muita terra e virem a vossa conta a descer 10% num dia, entram em pânico. E a vossa primeira reação é logo vender. Então vocês têm que ter muita certeza do que é que estão a comprar, certeza que vos faça sentido, ou seja, têm que conhecer mais ou menos o negócio da empresa ou do produto, perceber a lógica do produto, para terem uma certa confiança para resistir à volatilidade do produto, faço-me entender? Porque senão, vocês à mínima, se não conhecem porque um amigo vos disse que é bom para comprar, o amigo disse-vos, olha, esta empresa é boa, mas eu não faço ideia de que é a empresa, mas ele disse-me que era bom e ele está a ganhar dinheiro. E o que vocês esquecem, se ele está a ganhar dinheiro naquela empresa, é porque se calhar o pico daquela empresa já está a chegar. E vocês, ao comprarem, vão ser a saída dos outros, que depois vendem. Então, é preciso ver que as dicas dos amigos, por melhor que os amigos sejam, normalmente já vão tarde.
quando eles dizem que estão a ganhar muito de uma coisa, a maioria dos casos é uma ratoeira. É uma ratoeira porque se eles estão a ganhar muito, aquilo já pode ter dado o que tinha a dar. Porque uma das regras dos investimentos é nós também não devemos entrar quando está tudo eufórico. Ou seja, psicologia inversa. Psicologia inversa. Quando está tudo contente e tudo a subir, é quando nós menos devemos meter lá as patas. É quando é mais arriscado. Pelo contrário, quando está tudo com medo e tudo a descer, aí sim é que é normalmente uma boa altura para entrar. Ou uma altura menos arriscada para entrar. Em que apanhamos as coisas a preço de saldos muitas vezes. Então, e como diz o Warren Buffett, be greedy when the others are fearful and fearful when others are greedy. É quando há toda a gente super com imensa ganância e a acreditar que vai subir e não sei o quê, é quando nós devemos ter mais medo e sair. Porque à partida a bolha vai estourar. Quando está toda a gente deprimidíssima, que está tudo nas lonas, que já não acredita mais num produto com potencial, se calhar aí é que é a altura certa para entrar. Ok? Então, esta questão da psicologia inversa, nós também temos que saber lidar. Perceber que as pessoas de fogo são pessoas que gostam do jogo. Ou seja, quando entram nisto, é muito fácil ficarem viciadas no jogo do risco. E arriscam mundos e fundos. Porque às tantas é uma espécie de casino. E depois perdem um bocado de discernimento. Então, as pessoas de fogo são as que à partida podem ganhar mais e perder mais. Rapidamente. As pessoas com energia de fogo, quando entram no mercado financeiro, nos mercados financeiros, são as que à partida podem ganhar mais ou perder mais. Porque são as que têm mais intolerância ao risco. Ou melhor, mais tolerância ao risco. São aquelas que arriscam mais e que gostam do desafio, gostam de ver os números a subir e descer, gostam da competição, faço-me entender? E portanto, quando nós estamos num ano de fogo, como por exemplo foi 2006, maravilha. Maravilha, porque eu acredito, isto é aspecto que toda a gente também está a começar a acreditar mais, parece que a coisa flui. Então as pessoas tornam-se todas pessoas de fogo e arriscam imenso. Arriscam imenso, confiam e há bolhas especulativas. Faço-me entender? Portanto, o ar é moderadamente de arriscar, mas também é mais de arriscar do que não arriscar. O ar é mais nesse aspecto, como se costuma dizer, bullish, é mais de acreditar. Só que tem mais tendência para experimentar e fazer coisas diversificadas, ou seja, não estar a apostar só numa coisa e de apostar em coisas um bocadinho trendy, novas, diferentes. Gosta de variar para coisas diferentes, mas que também estão a dar, por exemplo, novas tecnologias, etc. O fogo é mais para os grandes campeões, normalmente, ou para os campeões do risco, para os campeões especulativos. A água é mais defensiva e a terra é ultra defensiva. Tão defensiva que o normal é certificados de aforro ou dinheiro, ou cash, ou dinheiro debaixo do colchão. Este é o paradigma da Terra. A Terra é a moda antiga. A moda antiga é dinheirinho na mão, não arriscar nada e debaixo do colchão ou certificados de aforro. Pronto. Que é seguro. Mas ainda no outro dia, o meu pai me disse, disse-me a mim, olha, temos que falar porque eu estive a ver uma reportagem sobre os meus certificados de aforro e fiquei com os cabelos em pé. Portanto, até isso eu não sei se é tão seguro. Neste momento, depois vou falar com ele para saber qual é, que é a dúvida que ele tem, mas é interessante percebermos isto. Agora, não só há perfil em termos de risco, ou seja, as pessoas de fogo conseguem lidar com grandes flutuações em termos do seu capital, conseguem ter estômago. As pessoas de terra não conseguem dormir. Se veem aquilo a descer 10, 15%, não dormem, ok? E ficam em estado de pânico. As da água também ficam chateadas, portanto tentam investir em coisas um bocadinho mais seguras, como casas, por exemplo, ou como, por exemplo, ouro e prata. No caso do ar já arriscam mais, já não ficam tão em pânico se a coisa está a descer. Ahm, mas é importante saber isto, é importante saber que os perfis de risco também têm a ver com o tempo que nós estamos no ativo. Portanto, a Terra, quando entra, normalmente tem dificuldade em mudar. Portanto, entra para 3, 4 anos. O que à partida é bom, porque nós, quando pomos dinheiro dentro dos mercados de investimentos, à partida é dinheiro que nós não precisamos. Isto é uma coisa muito importante a dizer. Quando tu pões certo dinheiro em ações, mesmo que acredites que daqui a um ano vais ter muito mais, tens que partir do princípio que é dinheiro que tu não vais ver durante 4 ou 5 anos. Faço-me entender? Ou seja, se nós quisermos investir para amanhã ter a nossa vida garantida, estamos tramados, porque vamos cometer logo imensos erros. Então, o princípio há vários princípios. O primeiro nós temos que ter cash suficiente, ou seja, dinheiro em conta suficiente para um certo tempo de despesas correntes da nossa vida.
para certas pessoas é um ano, ou seja, tenho que ter dinheiro na conta pelo menos para um ano das minhas despesas correntes. Dinheiro para a casa, dinheiro para a comida, dinheiro para viagens, dinheiro para as escolas do miúdo. Eu tenho que ter em caixa, ou seja, em cash, pelo menos dinheiro para um ano. Pelo menos. Dependendo da minha idade, se eu tiver mais idade, eu diria que eu tenho que estender ainda mais esse valor. Ok? Porque eu sou muito novo, acontece-me um azar, eu consigo dar a volta. Tenho saúde, etc. Se eu tenho mais idade, se eu tenho mais idade, eu acho que não posso estar a brincar assim tanto. Então tenho que ter noção, até por causa também de se há descendência ou não há descendência, se há questões de saúde ou não há questões de saúde, de emergência. E portanto eu tenho que ter melhor noção disto, desta margem de segurança. Desta margem de segurança. Portanto, uma pessoa, sei lá, uma pessoa com 25 anos, eu diria que pode ter, sei lá, uma pessoa de 25 anos com perfil muito arriscado, ou seja, muito fogo, eu diria que pode, se calhar, ter 6 meses de despesas pagas. Ou seja, ter que ter o equivalente em termos de poupanças a 6 meses de despesas. Porque sabe que tem 25 anos, tem saúde, tem uma perspectiva de carreira, etc. Agora, uma pessoa com 75 anos, eu diria que à partida convém ter despesas cobertas pelo menos 2 a 3 anos. Ou seja, convém ter poupanças pelo menos 2 a 3 anos. E só o que resta disso, é que pode brincar um bocado. E mesmo assim, tem que diversificar e na mesma deixar parte em dinheiro. Ok? Então é um bocadinho estas contas que temos que fazer se queremos ter uma gestão que seja uma gestão com uma boa gestão de risco. Faço-me entender? Ou seja, há pessoas que, e já agora só para concluir a história do perfil de tempo, ou seja, a Terra em vista a longo prazo, tem dificuldade em tomar decisões rápidas. Então, quando há às vezes oportunidades grandes, onde, por exemplo, alguém diz desculpa o meu termo, um disparate qualquer, um político, e de repente os mercados assustam-se, às vezes isso é uma oportunidade, mas a Terra não tem velocidade de reação. Então a Terra convém ter uma estratégia, porque tem pouca velocidade de reação, tanto para vender como para comprar. Não consegue reagir no momento, ok? E o extremo do fogo está sempre a querer vender e comprar, vender e comprar, vender e comprar, apanhar todos os dias. Este dia vai subir, vou apostar. Naquele dia vai descer, vou apostar. E é um bocadinho o reverso. Só que o que também pode ser bom, depende se a pessoa for um bom trader, digamos assim. Ou que se a pessoa for um bom trader, tem rapidez de adaptação aos ciclos e rapidez de adaptação às notícias. Então pode fazer melhor figura em certos aspectos se dominar o que faz. Contudo, sempre que a pessoa compra e vende, está a pagar um fee, ou seja, uma taxa ao banco ou à exchange. Ou seja, há custos de estar sempre a comprar e vender. Para além dos custos dos próprios impostos. Por depois haver lucro ou não haver lucro. E não é assim tão fácil acertar, até com astrologia, não é assim tão fácil de acertar nos momentos certos. Ok? Então, isto de estar a fazer trading, na partida, não é aconselhado. Não é aconselhado. Mas isto só para terem uma ideia de como é que se comporta os extremos. O extremo do fogo é alto risco, muitas decisões e muito rapidamente. O extremo da terra é baixo risco, poucas decisões ao longo do tempo. Ok? Agora, o que é que eu acho que deve ser a atitude das pessoas? E as pessoas que estão a ouvir isto depois gravado em particular, quer dizer o seguinte: há pessoas que quando entram no mercado financeiro e pensam logo assim, é isto que me vai salvar a vida. Ou seja, é isto que me vai salvar a vida de agora poder ser rico e poder estar livre de ter que trabalhar e de ter que me esforçar, etc, etc. E é muito importante eu frisar isto. O universo e o divino não quer pessoas preguiçosas e não quer pessoas passivas e não quer pessoas muito paradinhas na sua vida. O que quer dizer que nós vamos sempre ser, de uma maneira ou de outra, obrigados a evoluir. De uma maneira ou de outra, obrigados a evoluir. E o universo não quer propriamente que nós estejamos sentados à sombra da bananeira. A não ser que nós já tenhamos feito um trabalho descomunal ao longo da nossa vida, no sentido de ajudar os outros. Se nós ajudarmos muito os outros na nossa vida, se nós formos muito esforçados no nosso progresso pessoal, aí nós podemos ter essa expectativa justamente e eticamente do ponto de vista espiritual. Mas aquele sonho de eu agora vou ficar rico e depois fico parado e está tudo bem, não preciso fazer mais nada na vida, é um engano. Porque nós vamos ter sempre que ser desafiados a viver o melhor de nós, a viver apaixonadamente. Ou seja, a viver apaixonadamente, a estarmos ativos, a fazer coisas até às vezes é para nosso próprio bem, coisas para nós nos tratarmos melhor, seja viajar mais,
seja ir a massagens, seja praticar desporto, ver cinemas, ver espetáculos. Ou seja, nós temos de ter sempre uma vida apaixonante. Seja uma vida apaixonante porque estamos apaixonados pelos trabalhos que fazemos e pela contribuição que fazemos ao mundo nos nossos projetos, seja a vida apaixonante pelo que fazemos com o dinheiro que temos. Faço-me entender? Então é importante a pessoa perceber que aquele cenário do ficar paradinha, encostada no sofá porque está rica, à partida é um mau incentivo e que não vai dar resultado. Ou seja, tu tens que partir do princípio que poderás ter mais abundância, mas que tu vais ter que sempre tornar-te uma melhor pessoa para que isso reflita, ou melhor, que a abundância reflita a pessoa abundante que tu te tornaste interiormente. Ou seja, há um caminho paralelo de mais abundância financeira e ao mesmo tempo mais progresso pessoal. As duas coisas estão ligadas. É como eu costumo dizer, as pessoas que mais dinheiro fizeram com o nosso curso, ou seja, com as melhores decisões, foram pessoas que viviam intensamente e não se viraram as costas aos desafios da vida, que são as coisas às vezes mais difíceis de fazer. Como, por exemplo, atravessar um divórcio, que a pessoa tinha que saber atravessar, como, por exemplo, gerir um negócio por conta própria com vários funcionários, como, por exemplo, tomar outras decisões arriscadas na vida. Ou seja, as pessoas que interiormente já são pessoas mais que se entregam aos desafios com coragem da vida, todos eles, inclusive pessoas que atravessaram questões de saúde, são curiosamente as pessoas com melhores resultados em termos dos investimentos, pelo menos da nossa percepção, ok? Das pessoas que fomos acompanhando. E não é por acaso. Ou seja, tu com a mesma informação, que normalmente há, imagina que no nosso caso, que no nosso curso, nós damos 70% ou 80% da informação certa, o que já seria uma coisa estratosférica, mas que aconteceu nas duas primeiras edições. Uma pessoa que esteja à procura de estar à sombra da bananeira e não evoluir como pessoa, e não viver os seus medos, não enfrentar os seus medos, vai escolher aquela parte da informação que não estava certa e pode perder dinheiro. Faço-me entender? Pode perder dinheiro com isso. Enquanto que aquelas pessoas que estão comprometidas com o seu processo vão ser canalizadas ou vão ser levadas a usar a informação que estava certa. Ok? A informação que estava certa. E vão ter mais resultados. Portanto, as duas coisas não estão dissociadas. Ou seja, não estão dissociadas. Há aqui um processo de compromisso de evolução pessoal, quando tu te comprometes a ter mais abundância e também a tomar algumas decisões de investimentos que te permitam maior abertura para mais abundância. Uma coisa está ligada à outra. Uma coisa está ligada à outra. Ou seja, não é eu agora vou estar refasteladinho e não preciso de fazer mais nada na vida. Não. Esse é o princípio errado. Vais ter que sempre evoluir nos teus processos de decisão. Vais ter sempre que evoluir como pessoa. Sempre. Vais ter sempre que evoluir como pessoa e nos processos de decisão, e isso vai potenciar maior abundância com os investimentos, na minha ótica. Está claro? Portanto, isto era uma coisa muito importante a dizer, que é, tem que ser dinheiro que vocês não precisem nos próximos 4 anos ou 5 anos, mesmo que vocês acreditem que vão ter 100% de rentabilidade num ano, mas isso deve ser the best case scenario, ou seja, o cenário mais otimista. Mas vocês têm que partir do cenário mais pessimista. Então, tem de ser dinheiro que vocês esquecem durante algum tempo. Que à partida não irão mexer. Ou melhor, vão mexer para gerir os investimentos. Mas à partida é dinheiro que não vão precisar. Não é dinheiro de urgência. É dinheiro que não precisarão nos próximos 4 ou 5 anos, com o qual poderão brincar um bocado. Ok? Sem um risco enorme. E depois tem que ter a tendência a estas coisas que eu disse. Tem que perceber e acreditar e conhecer minimamente em que é que vão investir. Se souberem estas questões dos ciclos, dos elementos e dos ciclos das retrogradações que eu explicarei no curso, também ajuda, que eu também vou dar essa perspectiva. Se conhecerem o vosso perfil pessoal, também ajuda de perceber esse caso. E vamos ter aqui uma pessoa a que eu terei a oportunidade de ver o exemplo do mapa pessoal, o que é que pode acrescentar em relação a isto que eu disse. Um, e, um, portanto, eu acho que já resumi ideias importantes sobre esta matéria. Que, claro que o facto que os ciclos astrológicos dão uma ajuda descomunal, mas é preciso saber interpretá-los. Isso não é fácil, sobretudo quando estamos em fase de enorme mudança social, ok? Mas é melhor, é mais vantajoso do que não ter, e é algo que todas as pessoas no mundo financeiro andam à procura. Ou seja, todas as pessoas no mundo financeiro andam à procura desta pedra preciosa, ou desta joia, ou deste tesouro, que é a astrologia financeira.
porque é onde a maioria dos analistas financeiros de investimentos patinam redondamente. Mesmo os mais experientes, com 30 ou 40 anos de experiência, quando é preciso dizer tempos, 95% espetam-se redondamente. Nós temos vários casos, por exemplo, temos um caso do Robert Kiyosaki, que escreveu o livro Pai Rico, Pai Pobre, e que já está há 10 anos a dizer que vamos ter um crash. A mesma coisa com o Michael Burry, que foi o tipo que acertou no crash de 2008 e fez fortuna. Já anda há 15 anos a dizer que vai haver crash. Está sempre enganado. Tanto que ele fechou o fundo dele este ano. Fechou o fundo de investimentos dele. E agora só vende as opiniões dele, mais nada. Vende sem gerir o dinheiro dos clientes. Faço-me entender? Portanto, mesmo os grandes experts, mesmo o Warren Buffett, teve 3 anos com dinheiro em cash, à espera que isto descesse tudo fortemente, e agora investiu massivamente na Google por causa da inteligência artificial. Ok? E, portanto, ele também teve, entre aspas, a perder oportunidades de 3 anos em que a bolsa teve sempre a subir. 20 e tal por cento ao ano. 20 e tal por cento ao ano. Portanto, em 3 anos já era 60%. Portanto, isto são craques. Neste caso, estamos a falar do melhor investidor do mundo, que também nem sempre consegue avaliar os tempos. E esta ferramenta da astrologia financeira ajuda brutalmente a termos uma ideia mais consistente. Ok? Claro que quanto mais volume nós temos para investir e mais experiência, mais fácil. Porque é como eu costumo dizer: 20% de 1 milhão de euros são 200 mil euros no ano. 20% já é uma taxa de retorno considerada ótima ao ano. Ok? Mas 20% para quem investe 1 milhão são 200 mil euros. É simpático. Mas 20% de 1.000 euros são 200 euros. É melhor do que nada. É interessante, mas não salva a vida de uma pessoa. Portanto, nestas coisas do volume também importa. E porque o volume importa, então importa perceber também alguns princípios, que é, quanto mais cedo nós começarmos a investir melhor, quanto mais produtivamente trabalhamos o nosso trabalho melhor nas nossas atividades pessoais, e também, quanto mais solidariedade nós fizermos cedo, melhor. Porque esse é também um dos segredos. É nós não ficarmos com o dinheiro todo que vamos ganhar e temos logo isso à partida definido. Que é parte do dinheiro que eu vou ganhar, eu vou doar a uma instituição ou vou doar a alguém. Isso favorece essa abundância. Nós temos definido à partida, dependendo, ou melhor, a percentagem de lucro que nós vamos doar e a quem. Que até pode ser uma instituição de crianças, de idosos, pode ser uma pessoa qualquer que precise de dinheiro, um familiar, como pode ser um movimento político que vocês queiram, no fundo, ajudar a que as ideias vão para a frente. Faço-me entender? Portanto, isso é uma coisa muito importante a dizer. O último estágio de liberdade financeira é o estágio de Neptuno, que é o estágio do filantropo. Antes disso vem o estágio de Urano, que é o estágio do bilionário. Antes disso vem o estágio de Saturno, que é o estágio do empresário ou do profissional de excelência. Antes disso vem o estágio de Júpiter, que é o profissional já com uma liberdade. E antes disso vem o estágio de Marte, que é o trabalhador por conta própria, que tem os horários muito limitados. E assim sucessivamente. Se recuarmos ainda mais, chegamos ao estágio da Lua, que é o estágio do dependente dos pais. Ok, e que nem sequer estuda. Faço-me entender? Portanto, isto para dizer que há uma escala da Lua a Neptuno e que o último patamar não é o do milionário, é o do filantropo. É de alguém que doa à sociedade. E se é verdade, quanto mais cedo começarmos a investir, melhor, também é verdade que quanto mais cedo começarmos a fazer solidariedade, melhor. E um dos princípios para, precisamente, a alavancagem dos investimentos é nós também sermos generosos nesse aspecto e definirmos à partida algo que não irá para nós. De preferência que nem sequer vá para a família. De preferência até que vá para fora da família. Que não seja alguém do nosso interesse privado. Que nós nunca mais vamos ver esse dinheiro. E isso ajuda. Ou seja, se eu definir, olha, em 2026 eu vou doar 5% do meu lucro à instituição, sei lá, Caritas ou Terra dos Sonhos ou um movimento político, sei lá, que eu gosto. Eu vou doar esse, 5%. Chega ao final do ano, tenho mesmo que doar. Ok? Mas isso facilita o movimento de abundância. Faz-me entender? Não só definir as metas, mas também definir que parte não é para mim. E nem é para os meus. Porque espiritualmente isso vai ser bem apreciado. Digamos que o divino aprecia muito essa generosidade.
Faço-me entender? Portanto, eu acho que esclareci alguns temas. Eu quero só, antes de ouvir aqui uma dúvida, e vemos um mapa específico de uma pessoa que está aqui, que é a única sobrevivente desta aula de perguntas e respostas ao vivo, porque houve mais de 30, quase 30 pessoas que se inscreveram, mas ao vivo só apareceu uma pessoa. Vão ver todos a gravação depois. Não sei o que é que se passou em termos de trânsitos, mas é curioso. Mas em qualquer caso, eu acho que resumi ideias importantes. Não é um bicho de sete cabeças, é fácil de comprar e vender. Em alguns bancos mais fácil do que noutros, em algumas exchanges mais fácil do que noutros. É convém haver alguma destreza online. Só investir dinheiro que tu não vês durante os próximos anos, ou seja, que não precisas nos próximos anos. Tens que ter uma certa diversificação de portfólio nos quatro elementos, ou seja, uma parte em cash, ou seja, dinheiro, uma parte em produtos mais, digamos assim, de resistência a crises, como por exemplo minérios, uma parte com coisas mais diversificadas e outra parte, se calhar, com coisas mais arriscadas, tipo empresas tecnológicas ou criptomoedas. Mas isso, no fundo, portfólio depende da tua expectativa sobre o ano novo, depende do teu perfil de investidor, do teu autoconhecimento, do teu grau de risco que és suposto querer tolerar. Faço-me entender? Portanto, dito isto, hum, no outro vídeo eu dei exemplos específicos de como é que a astrologia entra aqui, em termos de, por exemplo, os ciclos retrógrados, por exemplo, os ciclos de 7 anos, por exemplo, os ciclos das lunações, como é que isso influencia os mercados estarem para baixo e para cima. Um caso exemplar é quando nós temos, num determinado mês lunar, o regente do mês. Portanto, imaginemos o mês de março. Júpiter em Capricórnio, que é o signo da queda de Júpiter. Se naquele mês, daquela lua nova, por exemplo, em Peixes, o regente está mal, ou seja, o planeta regente está mal, à partida o mercado vai contrair naquele mês. E pelo contrário, se eu tenho um mês de uma lua nova, por exemplo, imaginemos uma lua nova em Gêmeos, e Mercúrio está em Gêmeos, nessa lua nova, conjunto a Júpiter. Ou seja, está ótimo. A partir desse ano, este mês vai ser mais positivo. Portanto, também é importante saber que há ciclicidade sazonal, ou seja, que normalmente, em média, no verão os mercados vêm abaixo e no outono costumam ir para cima. Este ano que passou foi uma exceção, porque nós tivemos muita harmonia dos planetas transpessoais no meio do ano, coisa que é rara, ok? E tivemos muita desarmonia em março, abril, e que foi quando os mercados caíram todos. Dois planetas retrógrados, Marte em queda. Por exemplo, um exemplo interessante foi o último ano, 2025. Nós tivemos na lunação de Peixes, ou seja, de fim de fevereiro para março, nós tínhamos o regente, que era Júpiter, e exilado, ou seja, numa posição de muita fraqueza. E os mercados ficaram todos fraquíssimos nessa altura, que é um bom exemplo para perceber. Certo? Pronto, antes de ouvirmos aqui a querida assistência, eu quero só rematar a dizer o seguinte: quem ouvir e tivesse inscrito para esta live e quiser se inscrever no curso de Astrologia Financeira, que vai começar a 7 de janeiro e que vocês têm tudo no site finastrology.com, tem lá um PDF que vocês podem fazer o download, finastrology.com. Eu vou por aqui só para vocês lembrarem-se de onde é que podem ver isto. Deixem-me só colocar aqui. Mas pronto, só para dizer que vocês podem ver também no nosso site português, que é o astropor.com. Ou seja, no site astropor.com vocês podem ver lá tudo o que nós explicamos aqui. Ok? Ou seja, podem ver lá, podem fazer o download, podem fazer o que quiserem. Portanto, este é o site, digamos, em inglês, para vocês. O site em inglês é o que está aqui em baixo, fineastrology.com, ok? Fineastrology.com. Mas vocês podem ir ao astropor.com, tem lá como chegar na página principal ao curso, inscrever. Eu recomendo vivamente que vocês leiam o PDF, que leiam o PDF que está aqui. Deixa-me só ir buscar o PDF. Um, e no PDF tem tudo escrito sobre o que é que o curso inclui, o que é que não inclui. Neste ano nós vamos incluir uma coisa que não incluímos nos outros anos, que é a história, porque há muita gente que às vezes vem a este curso e nunca investiu em nada de diferente do que, por exemplo, certificados da Forro. Então nós vamos explicar alguns passos simples, como isto que eu disse hoje, do que é que são os bancos que funcionam melhor, pior, o que é isso de um ETF. Portanto, desta vez, na primeira sessão, vamos explicar isso. Vamos ter uma sessão, sessões em inglês e em português. Ou seja, em inglês sou eu a dar, em português a maioria vai ser a minha assistente. Portanto, neste PDF que está dentro do site, vocês têm tudo explicado, ok? Está tudo explicado em inglês, mas se tiverem dúvidas, nós explicamos em português. Portanto, vamos falar do ciclo de 7 anos, algumas coisas que eu falei aqui, dos ciclos de psicologia dos mercados, e vamos falar também de 2026, como é óbvio. Falar dos setores da economia, como é que relacionam com os planetas, falar das tendências dos mercados de ações no tal ciclo
que eu referi, nomeadamente o ciclo de Saturno, outros ciclos grandes importantes, como a mudança dos planetas de signo. Por exemplo, neste ano que vem, os planetas vão continuar a mudar de signos. O que é que isso significa? O Urano entrar em Gêmeos. Por exemplo, vai ser bom ou mau para as criptomoedas ou para o mercado de ações. O que é que significa Neptuno entrar em Carneiro? O que é que significa Júpiter entrar em Leão? Portanto, e assim sucessivamente. Vamos falar também de outros mercados especiais, da tendência do ouro e do ouro, do dólar e do euro. Por exemplo, este ano o dólar desvalorizou-se muito face ao euro. Será que isso poderá acontecer a mesma coisa para o ano ou não? E mesma coisa em relação às criptomoedas. Temos aqui testemunhos, vários testemunhos, inclusive de pessoas dos Estados Unidos, que são investidores profissionais e que já tiveram alguns em 3 edições. Portanto, tem aqui vários testemunhos. O que é que nós acertámos no passado? Portanto, as datas das aulas, isto são as datas em inglês, em português à partida será no mesmo dia, mas à tarde. Nós depois iremos revelar isso. E em relação a valores, quem veio a esta sessão ou se inscreveu para esta sessão, nós vamos fazer duas coisas. A primeira coisa é, vamos estender este valor, que é 1000 euros mais IVA, até dia 5 de dezembro, que é quando o meu filho faz anos. Mas quem se inscrever até amanhã vai ter uma benesse de 15% deste valor. Ou seja, quase o valor do early bird inicial. Ou seja, vezes 2.850 mais IVA. Ou seja, quem se inscrever até amanhã, dia 2 de dezembro, nós vamos fazer praticamente o preço inicial do novembro. Um bocadinho mais, mas não muito mais. Ou seja, 15% sobre os 1000. Se esperarem até 5 de dezembro, conseguem ainda os 1000. A partir de 5 de dezembro já não podemos fazer nada. Ok? Fica aqui a nota. Fica aqui a nota. Portanto, ficam com acesso às aulas durante um ano. Ficam com acesso a um grupo Telegram, onde tem lá muita gente também a fazer perguntas vamos fazendo updates ao longo do tempo, coisas novas vão acontecendo. Portanto, eu vou fazendo mensalmente a revisão, a comparação do que é que foi, do que é que aconteceu versus aquilo que nós achávamos que ia acontecer. Portanto, vão estar sempre a ser acompanhados. Dúvidas também nos podem enviar sempre. Muito bem, está na altura então de ouvirmos aqui digna assistência. Neste caso temos a Luísa Martins. Luísa, como representante das pessoas interessadas neste curso, dúvidas e questões que tenha. Ó João, já fiquei tão esclarecida. Eu, como sei tão pouco, qualquer coisa que me explique, para mim já é muito. Agora vou ter que rever isto tudo. Eu devo dizer que tenho Virgem como ascendente e tenho o Sol em Peixe. Portanto, já viu onde é que eu estou, não é? Aqui o meu, Exatamente. já viu o meu perfil. Pronto. Portanto, disse que no início é mais certificados de Aforro que faz neste momento. É. Foi sempre o que fizemos. Pronto, lá Ok. está. Está a ver. Luísa, e tanto esclarecida, já agora, uma vez que está aqui, eu vou, se quiser, dar uma olhadela só no seu mapa para interpretá-lo também nessa perspectiva. Pode ser? Eu gostaria muito. Então vamos lá, diga-me lá quais é que são os seus dados de nascimento. Você é o contrário de mim. Eu sou virgem de ascendente de peixe. Está a ver? Então, também nos compreendemos bem. Sim. Então, 10 de 3 de 56, Muito bem. A que horas? 18 e 10 em Lisboa. Ah, temos só um segundo. Só um segundo para eu colocar aqui. Já agora ficamos com este exemplo. Isto nós vamos só dar um cheirinho. Quem se inscrever no curso, nós vamos só dar um cheirinho de aqui das vossas tendências. Ok? Não vamos analisar aprofundadamente as vossas tendências financeiras com o mapa, porque aí vocês marcam 10 de março de 56. Sim, 10 de março de 56, 18 e 10, é isto? Isso, 18 e 10. Pronto, estava eu a dizer que nós no curso nós não vamos interpretar aprofundadamente os vossos mapas. Para isso vocês marcam uma consulta individual, ou se quiserem fazer com um acompanhamento individual, uma mentoria individualizada, avançam para a mentoria individualizada, ok? Marcam uma sessão gratuita connosco e fazem uma mentoria individualizada. Mas aqui no caso da Luísa, deixa-me só pensar agora, que estou aqui a ver o mapa. De facto, a Luísa é ascendente virgem, Sol em. Mas tem muitos elementos diversificados. Tem muitos elementos diversificados. Portanto, a Luísa disse-me antes de entrarmos aqui no live que só investiu na vida em certificados de Aforro, mas que até está relativamente inclinada a fazer aqui.
algumas, digamos assim, novas incursões. Verdade ou mais ou menos? Não, sim, gostava de experimentar algo diferente. É E muito quando diz algo diferente, o que é que os chama mais a curiosidade? olha, disto tudo que falou agora, e porque, devido ao meu perfil, se calhar no ouro, Se calhar no ouro. à partida. Pronto. Ok. Se calhar no ouro à partida. Muito bem. Cá temos aqui, de facto, uma dominância de. Eu não vou dizer que seja água e terra, mas tem, por exemplo, do ascendente virgem, mas tem Vênus em touro, o que por si também já dá uma valorização do que é mais tradicional. Ok, Marte, Vênus é regente da casa 2, que é a casa do dinheiro, e portanto há aqui também sinalizado a questão de valorizar a estabilidade financeira, mas também de poder arriscar, porque a Vênus na 8 também dá. A casa 8 também tem a ver com. É a casa dos investimentos financeiros, ou seja, o dinheiro que vem também do. Por exemplo, a bolsa é uma coisa de casa 8. Faço-me entender? Então, não tá, apesar de você ter Terra, Marte e Vênus em Terra, sobretudo, e Lua e Mercúrio em uma casa de Terra, a posição de Vênus e Marte são interessantes para quem queira investir em coisas mais diversificadas para além dos certificados da Forro, mas lá está, você tem que ser uma coisa que você sinta como seguro, ok? Pois sim. E a longo prazo, como seguro e a longo prazo. Hum, e portanto há que respeitar esse processo. Agora, uma coisa importante, você disse que faz algumas atividades ainda nas suas juntas de freguesia, não é? Faço. Pronto, E, uma vez que o além, Saturno. além de estar a tirar um curso de astrologia, já estou no segundo ano, que é uma coisa que me Ótimo, fascina, a astrologia. Tenho, ótimo. tenho que estar sempre a aprender qualquer coisa, não consigo Pronto, deixar. um dos fatores que também é muito importante para se ler o mapa em termos da componente financeira, não é só o regente da casa 2, é também, por exemplo, aqui você tem ascendente Virgem e Mercúrio na casa 6. Ou seja, na vida em geral, coisas que tenham a ver com saúde ou coisas que tenham a ver com automatismos, até com ciência, com engenharias, mesmo em termos de investimento, não está fora de questão. Ou seja, você tem Mercúrio em Aquário e tem Lua em Aquário, Mercúrio sendo o regente ascendente, ok, e Lua também estando em Aquário, os dois também convergem para poder haver oportunidade em termos da área da tecnologia, seja tecnologia associada à saúde, seja biotecnologia, seja tecnologia associada simplesmente aos bens do dia a dia. Então Uhum. não está fora de questão, uma vez que você tem aqui abertura de espírito, poder se ligar a coisas mais modernas, mesmo em termos de investimentos. Não por causa da Terra, que você tem, que isso é mais tradicionalista, mas porque tem o regente de vida e a Lua em Aquário, que por si já dá uma certa abertura, sobretudo pelo facto de estar ligado a Júpiter em Leão. Então eu acho que você até tem perfil para ter um investimento um bocado mais diversificado do que tem neste momento. Ok? Tem Obrigada. perfil para ter mais diversificado. Porque lá está, mesmo o seu regente de vida está em Aquário. Lua em Aquário. Casa 6 é uma casa de ciência e tecnologia. Logo, você poderá dar-se bem com isso. Melhor do que pensa. Vai-se-me entender? Sim, sim. Logo, a minha sugestão é que esteja um bocadinho mais disponível para estas áreas. Ou seja, de investir em coisas um bocadinho mais à frente. Ok. Que não seja só ouro. Ok? Obrigada. E já que sabe que se já está interessado em astrologia, dá jeito de perceber como é que a astrologia se liga a isto. Mas o que eu não ia chegar era que também é muito importante perceber o Saturno, ou seja, o Saturno revela áreas que nós temos que desenvolver para que estejamos mais abundantes e abertos materialmente. E aqui o seu Saturno diz que comunicar e aprender é fundamental para sempre. Ou seja, se você estiver a aprender e a comunicar ou a ensinar, sempre, daquilo que sabe para o exterior, vai favorecer financeiramente. Certo. Faz sentido? Era da minha profissão também. Também foi ensinar. Muito, muito bem. Luísa, muito obrigado também por estar aqui. Eu é que agradeço. Eu vou então fechar aqui, mas não se vai já embora, também que eu tenho uma coisa só para lhe dizer. Mas pronto, isto só para dizer, em relação às pessoas que entretanto ouviram esta live, contactem-nos para info@astropor.com, info@astropor.com, ok? Podem ir também ao nosso site. Se tiverem dúvidas, se tiverem questões, nós também enviamos um e-mail para, para dúvidas que tenham sobre isso que eu disse. Volto a repetir. Caso vocês que podem se contactar por aqui, nos contactos de info@astropor.com. Cursos, podem ir a cursos.
ou ir mesmo à página principal. Na página principal tem lá inscrições abertas, mais informação e tem aqui o site e vocês podem precisamente ver tudo o que inclui, ver o programa todo e fazermos as perguntas. Já sabem que quem viu esta live tem uma atenção até dia 5 do valor que estava vigente até hoje, dia 1. Uh, Quem se inscrever até dia 2 tem a atenção de 15% sobre esse valor. Qualquer questão, digam-nos, está bem? Muito gratos a todos, espero que isto tenha sido útil.